Fala galera digital, meu nome é Marcelo Correia e eu sou da agência Lideração. Estamos aqui em mais um episódio do Pode Decolar, o seu podcast de marketing, brand, publicidade. E eu tenho 3 convidados aqui, muito bacana, e eu tenho certeza que você vai extrair muita dica, muita estratégia. Se liga aí na vinheta, no teaser e bora decolar. Fala galera digital, estamos aqui em mais um episódio do Pode Decolar e hoje com 3 empresários super bem sucedidos e que são referências nas suas áreas, nos seus segmentos. Eu quero apresentar a vocês o Henrique, Alex e Alexandre, que são de empresas diferentes, de negócios diferentes e o que eu tenho certeza que vai contribuir também para a sua empresa, para o seu projeto de negócio, para a sua estratégia de marketing. Amigos, obrigado pela presença. Eu vou começar aqui pelo Alexandre, que vai se apresentar e contextualizar, falar um pouquinho aí do que ele faz em termos de business hoje no mercado. Primeiramente, Marcelo, um prazer, uma honra estar contigo aqui no seu programa. É a primeira vez, né? Primeira oportunidade. Sempre que você me solicitava, vou estar tentando passar um pouco da experiência aí para a galera digital também. O que eu puder contribuir. Legal, legal. A gente vai falar muito sobre como é que a sua empresa, que está aí há quase 2 décadas hoje no mercado, como ela tem contribuído para a sociedade, levando mais saúde, levando uma qualidade de vida através de medicamentos. A gente vai falar um pouquinho e mais sobre isso. Alex, obrigado pela tua presença. Fala quem é o Alex, para quem está do outro lado, quem não te conhece. Sou empreendedor, né? Desde jovem, sempre trabalhei tendo empresas, né? E estou no mercado de manipulação já tem um bom período, já uns 15 anos, né? Entrei junto com o Alexandre, né? Ele me convidou para entrar no segmento, né? E estou bem satisfeito com o segmento e a gente está caminhando desde junto dessa nossa jornada aí, crescendo bem, desenvolvendo, crescendo, criando mais unidades. A gente tem projetos aí para ter mais uma 3ª unidade em breve. Bacana, olha spoiler, olha spoiler. E a coisa é caminhar para decolar, né? A gente só quer... o e-commerce tem sido um fator muito importante para a gente no segmento que está impulsionando a gente. Bacana. Então você já antecipou, né? Qual é o segmento, qual é a empresa, qual é o negócio do Alexandre e do Alex, que é a área de farmácia, a área da saúde. Eles possuem unidades de farmácia de manipulação. A gente vai falar sobre a marca. Eles possuem uma loja virtual, um e-commerce que tem sido um diferencial, como ele mesmo falou, e eu tenho certeza que vai contribuir para você que está pensando em abrir algo dentro desse segmento. Mas daqui a pouquinho a gente aprofunda mais sobre o assunto. Henrique, você também é da área da saúde? Não. Eu sou da área da educação, né? Primeiramente quero agradecer, Marcelo, pela oportunidade de estar com essas feras aqui e dizer para você que a educação hoje, né, na área de AD, é um boom, né? Legal. E hoje, nesse marco aí do MEC, então a gente vem separando aí os meninos dos homens para poder dar uma educação de qualidade para os nossos alunos e para aquele que chega. Bacana. Então nós temos aqui um empresário da área da educação, especificamente educação à distância, formato EAD, e nós temos 2 empresários da área da saúde, né? Da área da saúde, a gente pode dar o segmento farmácia de manipulação. Esse seria o termo, Alexandre e Alex? Farmácia de manipulação. E qual é a marca, qual é a loja, qual é a farmácia? Fala um pouquinho do que é a Fórmula da Terra. Entrei na área em 2001, né? Estou 24 anos já no mercado. A Fórmula da Terra, primeiro iniciei como todo mundo, né? Funcionário, entrei numa concorrente. Você era propagandista. Propagandista. Fiz minha carteira de cliente. Chegou a um ponto em que eu vi uma necessidade de ter o meu próprio negócio, né? E tive uma oportunidade na época junto a um grupo de sócios que me deu essa oportunidade, abracei, né? Então a gente formou um grupo
Hoje, cada um está com a sua marca, bem sucedido no mercado, e ali foi uma faculdade para mim. Como da forma que você vai crescendo, teus tentáculos não alcançam mais, né? Você precisa de ajuda, você precisa de mão de obra. E eu trouxe o Alex comigo, já tem uns 15 anos, e graças a Deus deu certo a parceria. Vocês são sócios da farmácia Fórmula da Terra. Hoje são quantas unidades? E Formolife Pro. Perfeito. Então são 2 unidades, 2 lojas, em bairros diferentes, são todos aqui diferente. Do Rio de Janeiro, tem fora do Rio. Como é que está hoje a marca? Tem um projeto, né? Mas está solidificando agora aqui a farmácia da Barra da Tijuca, sendo que a da Taquara é mais antiga, ela é a primeira, né? Ela está lá desde 2009, né? A da Barra da Tijuca compramos ela em 2020, 2019. Ela tá bem, agora que ela está solidificando, step by step, né, cara? Um passo de cada vez, é como se eu sou um cara assim, muito pé no chão, então a gente, igual um tabuleiro de pizza, tem que comer uma fatia de cada vez. E agora que a gente está assim, vendo uma necessidade, e de repente de estar tendo uma terceira, a gente está fazendo um estudo. O mercado ele está bastante... Já temos alguns bairros em mente, né? O momento é de expandir, o momento é de investir, de acreditar ainda nesse país, nessa economia, porque quando a gente lida com expansão, com abertura de franquia, com crescimento, nos tempos atuais a gente fica até olhando assim, poxa, que bacana. É a contramão da maioria das empresas que a gente vê hoje, né? Muitas empresas fechando, muitas empresas reduzindo o quadro de funcionário. E eu estou vendo que hoje a Fórmula da Terra é um case de sucesso, é um case que precisa ser estudado. É uma empresa que começou com 1, 2 e está em franca expansão. Qual é o segredo desse sucesso, Alex? Você pode falar, dar esse spoiler? Muita dedicação, né? Trabalho duro, né? Conhecimento, está estudando, se informando, né? O e-commerce é algo que chegou agora para a gente em 2020 e ele está crescendo exponencialmente, todo mês ele cresce, né? A gente já está com uma venda bem consolidada nessa área do e-commerce, né? Hoje a gente vende para o Brasil inteiro, né? Entendeu? Trabalhamos em todas essas plataformas de marketplace, Mercado Livre, Amazon, Shopee, Magalu. A gente está em todos e fora, além do nosso site, né? Que agora é um grande desafio para a gente, está sendo o nosso site para a gente conseguir ter venda no site, porque a gente vende muito nos marketplaces, mas no nosso site a gente acaba que está com essa dificuldade e agora eu estou com muito estudo com você, conversando com você, para você me dar orientações de como a gente tem que fazer para poder trazer essas vendas para o nosso site, né? A maior dificuldade hoje, quando a gente se depara na agência, lideração, é alcançar resultados orgânicos, principalmente em lojas virtuais, que depende muito de tráfego pago e depende muito de marketplace, né? Então, você sempre ficar dependendo de injetar grana para conseguir captar cliente. Então, o orgânico hoje, ele dá muito mais trabalho, envolve muito mais comprometimento de conteúdos, né? Então, é algo para a gente conversar mais tarde, sem dúvida, tem como a gente contribuir. Mas a gente volta aqui para a Fórmula da Terra, a gente volta aqui para esse case, que eu tenho certeza que quem está assistindo, e a gente está falando do mundão do YouTube, do mundão das redes sociais, pode estar aqui do outro lado do Brasil, até fora do Brasil, querendo investir numa empresa, querendo investir nesse negócio, querendo investir em alguma ideia, algum insight que vocês podem, de alguma forma, estar contribuindo. Sim. Agora já está contribuindo, falando, compartilhando um pouquinho do sucesso de vocês. Deixa eu partir para o Henrique. Henrique, a educação é tratada da maneira digna hoje no Brasil? Assim, é muito Pergunta difícil. capciosa, né? É muito difícil você falar isso, porque a gente não tem um respaldo, né? De um respeito a respeito da educação. Então, tratam a educação como se fosse algo secundário,
né, e que não é algo primário. Então, se você vê hoje as aulas que vêm aí para IAD, ela vem abrir uma oportunidade, abrir um leque de oportunidade para que possa atingir outras pessoas que não têm condições nenhuma. Né? Quando estava aquele monopólio de só empresas com presencial, você não dava oportunidade para um cara da classe C, né, da classe D estudar. Hoje não, hoje ele tem essa possibilidade trabalhando, hoje ele consegue estudar, fica 24 horas disponível, né, tanto na área de IAD como na área de semipresencial. Então a gente tem aí duas possibilidades muito grandes para que hoje aquela pessoa que precisa trabalhar, precisa se qualificar e se colocar dentro do mercado de trabalho, é uma oportunidade assim ímpar. Bacana. Então, então você diz que o EAD, na verdade, ele resgatou a importância da educação na sociedade do modo geral, né? Da acessibilidade. O EAD deu acessibilidade a pessoas que não tinham condições. A classes que não tinham esse acesso. Bacana. E a gente começa a ver também, Marcelo, assim, antes da pandemia, tinha um preconceito muito grande com formação EAD. Pós-pandemia, a gente teve um boom absurdo, porque as pessoas começaram a entender que não era simplesmente entrar na frente de uma câmera e botar algum conteúdo. Hoje, os professores viram assim, o quanto é difícil e é uma responsabilidade muito grande para a gente colocar um curso dentro do case para poder rodar. Então, assim, o MEC hoje, ele traz um divisor de águas, vamos dizer assim. Hoje a gente começa a entender aquela empresa que vem para agregar e aquela empresa que vem para confundir. Né? Acho que a verdade é essa. E a gente do Centro Universitário Uninter, eu sou do Norte Shopping, né? A gente tem a unidade dentro do Norte Shopping. Você não fez o seu jabá ainda, né? Eles fizeram o jabá. Sim. Faça o seu jabá também. Então, nós somos do Centro Universitário Uninter, a unidade Norte Shopping, onde a gente vem crescendo, graças a Deus, gradativamente. O maior e melhor shopping do Rio de Janeiro. Então, assim, você está no melhor ponto de referência maravilhoso, né? Todo mundo chega dentro do Norte Shopping. Perfeito. E aí a gente tem por volta de 480 cursos ou mais, vamos dizer assim, na área de graduação pós-MBA. E aí, dividindo isso, na área de graduação, a gente tem semipresencial e temos EAD. Semipresencial, a gente lida com a área de saúde, né? Que a gente tem um super polo que atende uma parte do Rio de Janeiro, que fica em Botafogo, que fica todo o nosso laboratório da área de enfermagem, fisioterapia. Especificamente para o EAD ou do modo geral? Não, simplesmente para o EAD, e a gente tem o semipresencial que eu estou falando, porque aí a gente tem essa prática dentro desse laboratório para mais de 1.000 metros quadrados. Cursos que exigem essa prática. Perfeito. E hoje o MEC ela faz uma exigência muito grande de você ter um espaço para poder atender esse público. Bacana. E o Centro Universitário Uninter é muito comprometido com isso. A gente é pioneiro nessa área. Aonde não se falava de AD, né, a Uninter já iniciou. E quando a gente começou a dar passos, depois vieram as outras, as presenciais também começaram a colocar IAD, hoje eu digo para você que a gente tem uma ferramenta de excelência que ninguém acompanha, a gente tem um atendimento, mesmo sendo IAD, mas o atendimento é muito pessoal, muito, né? Humanizado. É muito personalizado. Legal. E a gente tem um espaço ao qual o aluno chega lá, faz a prova, que é uma obrigação também, embora seja a aula EAD, mas o aluno tem essa obrigatoriedade de ir para o polo fazer a sua prova. Bacana. Então acaba qualificando o curso mais ainda, Sim. dando maior seriedade, né? Sim. Eu sempre tive um preconceito com esses cursos à distância, né? Mas conhecendo o amigo, conhecendo o profissional Henrique, só em você ter escolhido essa marca, a Uninter, e o tempo que você tem trabalhado e desenvolvido o trabalho, mudou completamente a minha visão. Eu tenho acompanhado, e você sabe disso, é algo que precisamos aprender. Precisamos muito aprender. Agora a conversa séria. Se você tem um amigo, um familiar, um colega, não importa, se ele tem um espaço digital onde ele divulga o trabalho dele, onde ele gasta um tempo, ele investe um tempo produzindo conteúdo e ele passa pelo seu timeline, você não dá nenhuma curtida.
você não dá nenhum engajamento, você não fazer nenhum comentário positivo, eu fico revoltado que eu vejo as pessoas falarem: Marcelo, teu conteúdo está ótimo, o teu Reels. Eu falei: cara, mas eu não vi uma curtida sua, eu não vi um comentário seu, contraditório, eu não né? vi você nem repostar, nem me chamar no direct. Então, amigos, vamos colaborar. Às vezes a gente faz isso com artistas de Hollywood. Às vezes a gente faz isso com pessoas que nunca viram e nem vão ver a gente na vida. Sim. E pessoas que a gente conhece, a gente não pode colaborar, a gente não pode somar. Sim. Então, eu sempre, quando você passa pelo meu timeline, você é prova disso, eu curto, eu comento, eu apoio. E você tem feito muito isso. Vamos trazer para o meu lado. Como é que o marketing digital, como é que a comunicação digital, como a exposição sua, às vezes você está em casa, você está na tua estrutura da Uninter, no teu escritório, às vezes você está no carro, que eu vi, você ultimamente tem feito muito. Essa exposição, ela faz a diferença para quem está do outro lado perguntando: pô, eu tenho medo de me expor? Assim, acho que tudo é válido. Tudo é válido. Eu começo a entender que o teu negócio, ele é teu. Não espera colega, não espera amigo, não espera. Se esperar, não vai. Perfeito. Eu acho que você colocar a cara é você dizer assim, é chancelar, vale a pena. Sabe? E eu não falo nem muito, até mesmo da minha empresa, eu falo muito mais algumas coisas que eu venho da psicologia, então assim, a gente começa a colocar alguma coisa mais de vida, mas a gente começa a entender também, quando você bota a tua cara, você começa a dar uma originalidade naquilo que você está fazendo. Porque aí o cara fala: pô, o Henrique é assim, o Henrique é assado. E você tendo, junto com seus amigos, né, que você faz lá o teu dia a dia, ele vai saber que o Henrique, o Alexandre, o Marcelo, o Alex são pessoas que estão batalhando. E assim, todas as vezes que eu me coloco na internet para falar algo, eu acredito muito naquilo que eu faço. É esse acreditar. E o seu trabalho, assim, leva para outro nível o nosso trabalho. Porque você tem uma qualidade de trabalho muito grande e faz com que o nosso trabalho chegue e vire de página, sabe? Chegue em outro lugar que até então, se a gente não tem uma agência como a sua para estar gerenciando isso, a gente fica um pouco para trás, porque fica muito empírico, né? O Henrique não tem essa qualidade de trabalho que você tem. Então, o meu trabalho, o meu esforço, sozinho, eu tenho que fazer 3, 4, 5 vezes mais. E aí, quando a gente tem uma empresa igual a sua, a gente coloca aí as coisas para decolar. E cansa, né? Cansa produzir conteúdo, muito. Cansa você pesquisar uma ideia, um assunto e de alguma forma transformar ela em algo atrativo, em algo prazeroso da outra pessoa do outro lado gastar, né, ou investir, né, ou depositar alguns segundos. É segundos, hein, gente? Então tem muita gente aqui que faz um podcast a cada conteúdo. As últimas estatísticas é que o usuário hoje das redes sociais, ele gasta em média 15 a 20 segundos em cada conteúdo, em cada timeline. Então, é complicado. Às vezes você tem um assunto que exige muito mais do que 20 segundos, muito mais do que 30 segundos. Mas esse é o desafio também do business de vocês. Eu lembro que a indústria farmacêutica, ela contava única e simplesmente com a qualidade do produto e o propagandista batendo de porta em porta. Nesse mundo, nesse século XXI, nesse mundo extremamente digital, com inteligência artificial, como lidar com isso, Alexandre? Marcelo, a gente teve que se atualizar muito, né? A farmácia e manipulação hoje ela se tornou uma coisa mais robusta. Você lembra da minha época? Sim, sim. A gente pegava a pastinha, né? Deixa eu só contextualizar. Amigos, ele está aqui também pelo simples fato que é meu irmão, é meu amigo,
de anos, a gente se conhece há mais de 20 anos, e a gente trabalhou juntos. Nós fomos propagandistas dentro da indústria farmacêutica por uma grande marca da área de manipulação. O Henrique também trabalhou conosco também como propaganda. Então, só para contextualizar o que ele está dizendo, né, da função, para que vocês possam entender. Né? Aqui no achismo, a gente vai falar aquilo que a gente viveu. Não, né? Com certeza, aqui é 100% a verdade. Então, que é como era a nossa época, né? Igual, quase que sinal de fumaça. Então você ia, né? Você fazia um roteiro, você ia nos médicos, o propagandista que está nos escutando, ele vai se identificar. Visita, com certeza. Tinha ali o mármore do inferno, que você esperava 10 horas o médico, vocês faziam visita e revisita, você tinha que fazer 15 visitas por dia. Mas foi muito bom, muito importante, que ali formou muita coisa dentro de mim. Esse trabalho de formiga foi fundamental. E, Marcelo, eu cheguei a ter 8 propagandistas. Perfeito. Olha como é que o marketplace, como é que a mídia social hoje é importante. Cara, hoje eu tenho, não que não seja menos importante, o propagandista ainda é muito importante. O trabalho esse trabalho de busca por visita médica, ele é fundamental. Mas antigamente, na minha farmácia, uns anos atrás, isso correspondia a 80% a 90% da minha receita. Certo. Aí veio a mídia social. Eu tive que me reciclar. Então, ali dentro eu tenho que ter profissional de TI, profissional do sistema, qualificar, principalmente nos seus cursos, os meus vendedores, entendeu? Ler o 3T, que está tudo ali, ele é o grau. Olha o jabá, olha o jabá. É o grau da mídia digital, não, importante. Legal, importante, legal. Né? É uma ferramenta importante. Então, o que acontece? Eu inverti. Então, se eu tinha, através dos meus propagandistas, uma receita na minha farmácia, né? 20% do balcão, 80% de indicação médica, eu pesquei, cara. Eles saíram, o médico? Não, eles continuam lá. Perfeito. Só que eu criei uma outra receita muito saudável também para a minha farmácia, através das mídias sociais. Bacana. Então, hoje ela representaria, acho que a Alex está aqui, não me deixa mentir, hoje 40% de indicação, 60% espontâneo. Bacana, bacana. Entendeu? E não é qualquer marca que alcança, né, esse equilíbrio de espontâneo, uso contínuo e também vindo através de propaganda. Mas vocês possuem ainda propagandista aí na rua? Sim. Visitando o médico, ali batendo na porta, hoje não divulgando o produto. Quantidade, né? Só temos hoje uma propagandista. Uma que é até farmacêutica também, que já... Não, duas propagandistas. Que facilita, bem competentes, loja. dois bem competentes. Bacana. Dá um resultado legal, mas a gente encontrou outra receita também. Perfeito. Eu lembro que na nossa... Não abre mão de nada. Legal. Eu lembro que na nossa época de propaganda, uma das funções do propagandista, na verdade a maior função dele, era divulgar um ativo, divulgar um medicamento, divulgar um produto que o médico não conhecesse, né? Um lançamento, ou uma formulação, né? Uma composição. Só que naquela época não tinha internet, não tinha rede social, a gente está falando aí de 20 anos. Eu estou revelando a nossa idade aqui, mas há 20 anos atrás, a única maneira, uma das únicas maneiras do profissional da medicina prescrever algum produto, algum ativo, era através da divulgação do propagandista. Só que hoje mandou o chat GPT falar sobre a inteligência artificial, entrou no site ou na página do Instagram da Fórmula da Terra, vai ter praticamente todas as informações. É isso, né? Cara, é surreal. É uma coisa assim que alcança... Você pega a pessoa atrás do muro, você pega em todos os cantos. Antigamente era fax, Marcelo. Perfeito, era Quando fax. Se matava, o fax chegava apagado. A prescrição chegava através do fax. Então o que acontece? Então, hoje você tem vários mecanismos. As barbas brancas aqui. Você tem que deixar a barba branca também, né, Henrique? Pô, é o mais mocinho daqui, pô. Mas é isso aí. Alex, você concorda que a força das redes sociais, a força do marketing digital, acabou que alavancou
o que era um resultado orgânico. Muito, e a gente hoje recebe, né, captação de receitas de outros estados, né, outras cidades, interior do Rio de Janeiro, é fantástico. Algo isso. que era mais local, criou uma proporção mais global. Mais global, nacionalmente falando. Né? Já vi Marcelo, entrega da gente para venda para Manaus, quer dizer assim, coisa assim, Marcelo, impressionante. Alex, sabe? você pode confirmar, entregamos um medicamento, eu acreditei que era um dia desse. Achei fenomenal, uma aldeia caiçara. Que legal. Lá para dentro de Belém, assim, que sabe? Que bacana, cara. Gente, vamos fazer o jabá, então. Você tá com um saco? Pega aí para mim, Alexandre. Deixa eu... Então, até para o pessoal ver a marca, eu vou deixar aqui também na descrição. Isso aqui é para você. Isso aqui é para Adriana, tá? Ah, bacana. Olha que tá gravado, né? A Adriana já vai falar, é meu. Aí, gente, ó, Fórmula da Terra. Eu vou deixar aqui todos os contatos, o site, o e-commerce, a loja virtual deles. E que você que é caiçara, se você que é da tribo do Xingu ou fora do país, pode pedir. Ele está falando aí, ele entrega, hein? Chega também, com toda a qualidade. É impressionante, bacana, bem legal, bacana, muito legal. Isso é legal. E fizemos aí você um dos primeiros cursos de e-commerce em São Paulo, você lembra disso? Lembro muito bem disso. E hoje, eu lembro muito do pós. A coisa está muito além, né? A gente tem muita história para contar, gente. Tem coisas que não vai caber aqui, né? Também nem pode caber, porque... vamos lá. Qual é o futuro da educação, o Henrique? E se você puder linkar, trazendo para o meu lado, trazendo para o lado do marketing, trazendo para a inteligência artificial. A hype da vez é inteligência artificial. Existe curso de inteligência artificial na Uninter? Sim. Sim, não tem como desvincular uma coisa da outra, né, Marcelo? Tanto a farmácia do Alexandre, que entrega lá em Manaus, entrega lá não sei aonde, e a educação EAD não é diferente disso. Eu tenho aluno que está na China. Eu tenho aluno que está nos Estados Unidos, enfim. Então a gente, às vezes, agora está com muita dificuldade porque os alunos têm que fazer prova na própria unidade. E aí fica um desespero danado. Então, assim, a gente vai tentando, de uma certa forma, acolher esse aluno e dar para ele um respaldo melhor. Tanto que a Uninter hoje tem alguns polos fora do Brasil para poder atender esses alunos, que até então só fazia online, agora com a questão do presencial, a gente também tem algumas unidades fora do país. A gente não chegou numa saturação de EAD hoje no mercado? Marcelo, hoje, como eu te falei, é um divisor de águas. Né? Acho que vai... O próprio funil, acho que para qualquer área que vai se abrindo muita coisa, então começa aí a fazer uma seleção daquilo que, de fato, te dá uma qualidade de ensino e aquilo que te dá preço, né? Eu não brigo por preço. Chega candidato lá e fala, mas o fulano de tal, a casa da dona Cotinha está aí fazendo por um valor X. Eu falei, eu não vendo preço. Porque o trabalho que a gente faz, assim, eu não tenho como entregar para o outro como se fosse na feira, ó, quanto você trouxe? Eu faço por menos e tal. Não tem isso. Até porque hoje a Uninter ela dá para o aluno um kit ao qual ele precisa estudar. Ele marca lá, ele vai lá fazer a prática dele com os kits da área dele. Então, assim, é um custo muito alto para essa educação chegar de qualidade. Então, quando a gente entrega algo de qualidade, por mais que o aluno chega, por mais que o candidato chega dizendo que encontrou por um preço mais em conta, eu sou o primeiro a falar, vai lá. Eu tenho certeza que você volta. Precificar hoje um serviço, precificar um produto, precificar um projeto, você que está do outro lado aí, é um empreendedor e quer empreender no digital, a parte mais difícil é de você precificar isso, de você colocar um preço naquilo que é o teu trabalho, aquilo que é o teu diferencial. Sempre quando me deparo com isso, com o cliente, Marcela, me ajuda nisso, eu falei, cara, eu preciso ser teu cliente para poder te dar valor. Sim. E quando a gente fala dar valor, é dar valor realmente, precificar, né? Então, acho que a maior dificuldade hoje, quando a competição é muito grande, é você identificar qual é o meu valor, o que é importante, o meu papel, o papel da minha empresa, o papel dos meus produtos, o papel da minha farmácia, qual é o papel hoje ela local, no meu bairro, qual é o valor dela na região,
no Brasil entregam como eu entrego, manipulam como eu manipulo. Por isso que é importante registrar todas essas etapas. Sim. Né? Registrar o processo de embasamento, de manipulação, de capsulação, não sei se é o termo esse, mas da logística, do cliente receber, do cliente comentar que está satisfeito, do cliente comentar, pô, emagreci com o teu... Então, isso é o valor. É isso que você vai conseguir valorizar e precificar, né? Eu costumo dizer que preço eu boto em qualquer coisa, valor não. Então, assim, o que eu entrego hoje para os meus alunos é uma faculdade de qualidade, é um ensino de qualidade. E se hoje a gente vê aí todas as pessoas, todos os nossos alunos que passaram pela Uninter, pelo Centro Universitário, que eu digo num todo, porque o Centro Universitário Uninter tem para mais de 800 polos distribuídos no Brasil. Uau! E aí você vê que você consegue atender de maneira muito humanizada. E aí eu falo para você, isso dá trabalho, isso é custo, né? E eu não posso entregar para um aluno algo com valor ou um preço lá embaixo pela qualidade do ensino que eu tenho. Então, todas as vezes que a gente coloca dentro de qualquer mercado, qualquer produto que seja, você tem que entender dele, eu tenho que entender do que eu entrego. Se eu tenho ciência do que eu entrego, aí fica muito mais fácil de você colocar, de fato, o valor é esse, é custo-benefício. É o que eu falo sempre para minha esposa. Minha esposa fala assim, mas esse lugar é caro. Eu falei, é custo-benefício. Você às vezes vai para um lugar, você tem experiências. Perfeito. Você não vai só degustar, você tem experiência degustativa. Perfeito. Então, é o que a gente leva para o outro, é uma experiência de uma educação de qualidade. Perfeito. E você falou algo que não é clichê, não, mas, inclusive, a gente está indo numa contramão de um processo evolutivo, que é humanização está em hype, está em alta. Embora a inteligência artificial está com tudo, todos os boots de atendimento, eu tenho cases dentro hoje da agência de empresas que a gente convenceu a trocar o boot por humanização no atendimento e ter 30% maior nos resultados, 40% maior nos resultados. Então você falou assim do atendimento personalizado, a humanização. É essencial. Olha que eu posso até me contradizer. Um profissional digital de marketing sendo contra a boot, não, eu não estou dizendo isso. Existe segmento que você tem que se posicionar, humanizar a tua marca. Por exemplo, a saúde, um robô não vai conseguir atender uma pergunta técnica da área da saúde. Não se você colocar um robô, eu não compraria. Sim. Eu não compraria. Se dentro da área de saúde eu perguntar se o medicamento ele é contraindicado para quem tem pressão alta, eu não tenho, graças a Deus. E o robô que me atender, eu vou ficar com o pé atrás. Vocês concordam comigo? Que a humanização... você falou de ser embaixador da tua marca, isso é humanização. A gente está falando de um atendimento ser humano, uma pessoa atendendo em vez de um robô. Será que a gente está voltando exatamente a bons valores? Marcelo, assim, semana retrasada... Faz sentido o que eu falo? Muito. O que eu falei? Tem que ter um equilíbrio, né? O IA veio para chegar, mas assim, tem o tratamento, o atendimento humano é muito importante. Todo mundo quer, na verdade, ser atendido por alguém. A verdade é essa, né? E eu tenho um exemplo, Alex deve ter vários também. Semana retrasada eu prestei atenção no atendimento de uma funcionária antiga minha, deve ter lá uns 10 anos comigo. Telefone, e ela perguntando da família toda. Da família do cliente? Do cliente. Que bacana. Ali eu já vi, ela fidelizou para a empresa. Bacana. O cliente não vai fazer em outro local. Sem dúvida. Não vai abrir mão disso, entendeu? Sem dúvida. Então já virou uma grande família, entendeu? Relação interpessoal, cara, isso é tudo. Isso acontece aqui com a gente também. Essa sinergia. Esse é o valor agregado. Sim. Aí fica fácil eu valorizar a marca, porque eu enxergo o valor. Sim. Né? Eu estou dedicando um tempo não só vendendo o produto, que ela está ali para vender o produto, mas para atender o cliente, né? Entender a dor do cliente. A necessidade. Né? Exatamente, ele botar a necessidade do cliente no radar da conversa.
Isso é muito bacana, gente. Então, voltando, tá na moda ainda em alta você humanizar a tua marca, o teu atendimento, o teu produto. Agora, é claro, dentro do e-commerce, de repente, você não vai ter capilaridade, você não vai ter corpo para atender uma demanda imensa. Site, no site a gente botou uma inteligência artificial agora, está sendo implementada. Que transfere, mas transfere para o humano. Perfeito. Mas no primeiro contato, né, que é 24 horas, 7 dias por semana, perfeito. mas funciona bem, até me impressiona. É o caso da Fórmula da Terra online. Da Fórmula da Terra é www.formuladaterra.com.br. Então, tá aqui embaixo, a gente vai colocar na descrição para que vocês possam... A gente pode ter algum cupom de desconto para quem está assistindo? Com certeza, já vamos criar um agora. Legal. Aí. Podemos criar o Pode Decolar? Perfeito. Então, o cupom Pode Decolar. Sugestivo. Se você já entrar no site, você pode colocar o cupom Pode Decolar, especial, que vai estar tendo desconto bacana. Olha que legal. Obrigado, hein? Legal. E me diz uma coisa, eu acho que a gente está caminhando aí para... Nem parece, a gente já tem mais de meia hora, né, Poli? Já tem, né? Nem parece. Papo bom. Se tivesse o vinho aqui... Quanto? Caramba! Uau! Gente, vamos falar mais dessa questão. Eu não posso deixar de comentar os seus vídeos de autoajuda, vídeos falando do curso, mas sempre fazendo uma analogia para um momento. Você pega uma situação hype da vez, do que está acontecendo, e traz uma luz para dentro do curso. Fala como é que é a composição disso, Henrique. Gente, para quem não segue o Henrique, o trabalho do Henrique, ele está no TikTok, ele está no Instagram, está no Kawaii também? Ainda não. Mas tem que estar. Ainda não. Faço parte do Kawaii. Estive no escritório do Kawaii mês passado. Eu vi, muito bacana. Sensacional a estrutura. Legal. Maravilha. Eles são, é chinês, não? Na verdade, são chineses, né? São chineses. Né? E a estrutura deles lá em São Paulo, o escritório deles na Faria Lima, é óbvio, né? Pô, tu fez um vídeo maravilhoso. Foi muito legal. Foi o dia inteiro lá, junto com a Associação Nacional da Indústria e de Agências Publicitárias, que eu faço parte, que é a Ana Mídia. Eu fui convidado a participar, a conhecer, e é um grande canal, é uma rede social que ela está crescendo absurdamente aqui no Brasil. Né? Eu tenho que aprender a mexer nisso. Olha só. Se você domina o TikTok, que eu sei que domina, eu dou o like, eu engajo, você vai dominar o Kawaii também. Mas fala como é que é essa composição, Henrique. Assim, eu trago muito a minha realidade de vida, né, do que eu vivenciei, de experiência e tudo mais, mas a questão da formação que eu estou tendo de psicologia. Você está se formando em psicologia? Estou fazendo faculdade de psicologia. Que legal. Então, dono de um EAD, de uma escola, ensino à distância, já consagrado, um empresário consagrado, ele resolveu voltar a estudar para ter mais domínio, autoridade no que... Sei demais, gente. E assim, nos dá a possibilidade de crescimento como pessoa, né? Acho que quanto à realidade minha de uma pessoa muito pobre, vindo de favela e tal, e hoje poder estar no lugar que eu estou, né? E podendo hoje estar dentro de uma universidade, eu costumo sempre dizer que eu tive que vencer para estudar, né? E aí a gente vê a necessidade hoje do ensino EAD, é uma possibilidade que até então não tinha lá atrás, né? E hoje, aquele jovem com 20 e tantos anos, 30 e tantos anos, o cara com 50, 60 anos, que ainda trabalha duro e quer fazer uma mudança de chave, eu acho que a educação é essa pavimentação. Seus vídeos você fala de transição também de carreira. Sim, sim. Você tem disciplina, tipo, segundas e terças eu gravo para soltar as quatro. Me fala um pouquinho desse método, que eu acho legal trazer para o público, né? Que, voltando, que tem medo de se expor, que não sabe usar uma câmera, que acha que tem que ter uma câmera profissional. E isso é uma grande bobagem, Com o seu celular, você coloca em qualquer cantinho da tua casa ou do teu escritório e sai gravando. E quanto mais você gravar, mais autoridade, melhor você fica, a tua dicção. Me fala um pouquinho disso, Henrique. Assim, eu costumo dizer que se tem que fazer, cara, faça.
Se tá com medo, vai assim mesmo, porque assim, ninguém nasce sabendo, ninguém nasce grande. Eu acho que o maior barato de tudo é quando você tem a possibilidade de olhar e falar assim, cara, eu consegui, eu posso fazer isso. Né? Ah, não ficou tão bom? Não ficou tão bom, porque é o primeiro, é o segundo, é o terceiro, e você vai tendo uma possibilidade de você começar a construir isso do zero. Porque quando a gente olha para o outro, e eu costumo dizer muito dessa régua que não é minha, né, de fazer comparação, você é um comunicador. Então você foi formado para isso. Eu não, eu tive que começar a catar um pouquinho de pedra, né? Ainda estou catando essas pedras aí, para poder chegar a um patamar. Mas assim, de uma certa forma, eu não sei, mas eu preciso fazer. Mas você está no nível muito alto. Olhando os seus vídeos caseiros do início, e como você, e não importa o local, ele grava muito dentro de um carro, e os vídeos estão no nível alto porque ele tem início, ele tem a estrutura de é o que a gente chama de estrutura de um vídeo de storytelling. Ele tem início, meio e fim. Ele tem conceito, ele tem objetivo. E me orgulha muito participar desse processo evolutivo seu, sendo seguidor, né? Mas assim, o maior barato, Marcelo, que eu costumo muito observar o que está ao meu redor. Né? Quando eu vejo o Alexandre despontando, quando eu vejo aqui o meu amigo despontando, quando eu vejo você despontando, isso para mim é uma mola mestra para mim. Motivador. Sabe? Que é tipo, porra, é possível, velho. Então, quando eu vejo amigos meus, né, chegando em lugares que eu falo assim, caraca, eu posso chegar lá. Legal. Porque ao invés de eu ficar naquela, porra, o cara chegou e isso me dá uma felicidade tamanha. Legal. Que eu falo assim, porra, irmão, é como se eu desse a mão junto, sabe? O cara furou a bolha. Perfeito. E aí, quando a gente começa a entender que não é sobre o outro, é sobre mim, filho, aí eu começo a batalhar. Porque enquanto a gente fica sentado numa cadeira, esperando abrir uma porta, esperando chegar uma ideia, esperando tomar coragem para fazer algo, o tempo passa, o tempo é cruel. O tempo ele não espera. Ou você inicia ou você inicia. Para poder chegar aonde o Alexandre chegou, aonde que o Alex chegou, aonde você chegou, ou enfim, aonde que você está chegando, você tem que entender que a tua história, sabe, o que você percorreu, é você olhar para trás e falar assim, quanto tempo, cara, quantos passos eu dei, né? Porque a gente tem muita coisa de falar assim, pô, não consegui, mas olha para trás. Vê de onde você saiu. A gente se sabota muito, né? Sim, sim. A gente por muitas vezes, a gente é o nosso maior inimigo, né? É aquilo que você falou, da questão de... Se você passou por todas as dificuldades que a vida, né, te colocou, e você está vivo, está em pé, olha a condição de você compartilhar isso aqui, agora, no vídeo, no selfie, né, para que outras pessoas possam ter um insight, possam ter uma orientação. Isso já é algo positivo, isso já é algo muito valioso, né, Henrique? Marcelo, uma coisa que é tão importante, cara... Todo mundo aqui tem a sua história. Crítica. Boa e ruim. Crítica você vai ter sempre, não adianta. Agora, você tendo a ideia, aliás, não é a ideia, você se conhecendo, sabendo aquilo que você é capaz de realizar, não importa o que o outro fala. Eu sempre costumo dizer que o outro fala muito mais sobre ele do que sobre mim, sabe? Então, quando você começa a entender isso, o mundo começa a ficar pequeno para você. Perfeito. Porque você começa a entender que depende só de você. E você falou a questão da generosidade. E falar de generosidade é muito bacana eu ter alguém do meu lado que é um dos caras mais generosos que eu já vi na minha vida. Eu estou com meus 51 anos e já conheci bastante gente. Mas se tem um profissional, se tem uma pessoa, se tem um pai, se tem um amigo mais generoso do que o Alexandre Nogueira, eu não conheci ainda. Como que você consegue ser tão generoso assim e ainda ser empresário? Porque isso não combina não, cara. Não bate, né? A conta não fecha. Não. É contraditório essa Marcelo, parada. nós somos consequência, né? Nós somos todos batalhadores, a gente sabe de onde é as nossas origens, né? Também sou do subúrbio como Henrique,
como você também. Só que eu sou um cara que eu acredito muito no ecossistema. Eu me preocupo muito com o seu negócio. Eu me preocupo muito com o negócio do Henrique. Eu me preocupo muito com o meu sócio. Eu prefiro, cara, pouco de tudo do que muito de nada. Perfeito. Entendeu? Então, eu acho que tem todo mundo que dá a mão e a gente fica forte, todos nós. Todos nós, a gente tem que ser forte. Para ir para a batalha, para um estar ajudando o outro, estar acobertando o outro, acreditando sempre na capacidade um do outro. A gente não está aqui à toa, né? Não chegamos aqui do nada, né? Eu acho que algum valor nós temos. Enfim, e procurar ser justo. O bobo e o justo andam sempre juntos. O bobo e o bom andam sempre junto. Você tem que saber a hora que você está sendo bobo e a hora que você está sendo justo. É uma linha muito Entendeu? tênue, né? É isso aí. Alex, e avalizando o que você fala, eu concordo plenamente. Um cara com coração igual esse cara aí não tem, cara. Inclusive, eu tô dentro da manipulação desse segmento, graças ao convite dele aí. Então, só tenho que agradecer mesmo. E agradecer o convite que você deu pra gente aqui, que essa experiência aqui nova, né? A gente tem dificuldade, sou um pouco tímido, mas... Pô, tá aí participando completamente brilhando. Eu acho que se você pegar um corte desse episódio do podcast, aqui junto com essas pessoas, esses empresários, amigos, se você pegar um corte, pega esse aqui. A generosidade em qualquer profissão, a generosidade em qualquer profissão e posição social, ela é fundamental. Eu concordo plenamente, é uma virada de chave quando você consegue entender, quando você absorve na sua alma que você precisa ter pessoas boas e principalmente melhores do que você ao seu lado. Sim. Então, por um bom tempo, eu convivi com pessoas que tinham medo de estar ao meu lado, né? Me boicotava. Certamente você deve estar assistindo, você deve ter um caso desse. Não porque eu quisesse o lugar ou quisesse sabotá-la também, mas não, a minha vontade sempre foi tão grande como desses profissionais, de fazer o seu melhor, de dar resultado ao extremo, que isso acaba afugentando, isso acaba impressionando, né? Dando medo. Capacitados. Exatamente. Então, a virada da chave é a generosidade. A virada da chave para o seu negócio, para o seu projeto, é dar as mãos com pessoas boas e melhores do que você. Você vai ganhar mais, você vai ganhar mais amigos, você vai ter mais histórias, você vai poder dividir as dores também. Né? Existe muito trabalho que é solitário, você não tem ninguém para dividir a parte ruim também. Né? Porque tem processos que você tem que passar sozinho, não tem como você terceirizar isso. Perfeito, é de responsabilidade de cada um. Mas a gente começa a entender que fala muito mais sobre o coletivo do que da individualidade. Porque quando eu começo a entender que eu colho aquilo que eu planto, então, possivelmente, eu tenho que fazer o meu melhor com o outro. Essa relação do indivíduo com o indivíduo, ela faz com que as coisas caminhem. Madre Teresa de Calcutá dizia o seguinte: se você faz o bem, mesmo que o outro não reconheça isso, faça a si mesmo, porque nunca foi entre você e outro, sempre foi entre você e o Criador. Então isso para mim é um mantra, porque eu tenho essa necessidade de ter que dar a mão para caminhar. Perfeito. Porque sozinho você até chega, mas você não atinge o objetivo. Né? E quando você pega um amigo que nem o Alexandre, quando a gente foi da área da propaganda, né? Eu estava numa farmacinha lá e tal, o Alexandre, pô, Henrique, vem para cá. Então, assim, você começa a dar a mão e a caminhar e fazer as coisas acontecer. Só dessa maneira, Marcelo, Alexandre, Alex, se a gente consegue caminhar e fazer com que o outro venha junto, acho que não tem coisa melhor para a vida, sabe? Isso fica para a vida. Perfeito, perfeito. Gente, estamos encerrando aí o nosso episódio. Parece que há pouco tempo, né? Nossa, mas eu tenho certeza que você do outro lado curtiu também.
E se não curtiu, pode comentar também, que a gente aceita a crítica, porque a gente está num processo evolutivo até a morte, porque a nossa vibe é essa, é ser melhor a cada dia e ser evolutivo para as pessoas ao nosso redor, e vocês viram aqui, né, esse relato. Então é isso. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pela participação, obrigado pela coragem. E arrebentou aqui. Bora decolar, seu Alex, né? Coelho, é Vamos isso decolar. Aí. Vamos decolar, né? Bora decolar. É muito assunto, tinha muita coisa ainda para falar, nem metade aqui eu segui do meu roteirinho, mas é uma possibilidade da gente ter uma segunda parte aí do bate-papo. Tá bom? Coisas novas vindo aí. Muitas novidades dentro do ecossistema da lideração, e eu peço que você siga a página de cada um e siga a gente também, toca o sininho, coloca ali como prioridade para você receber os nossos conteúdos, tá bom? Porque, bora decolar? Pontem para lá. Bora decolar! Valeu, gente, até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima.